Olá, meus amigos, minhas amigas, meu bom dia a você, Deus te abençoe. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, hoje, 18 de fevereiro de 2025, terça-feira. Nosso texto é Isaías, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém. Isaías tem uma visão, já vem falando para você, e ele é chamado para fazer uma missão, pregar ao povo que estava em pecado. E alguém só pode pregar a palavra de Deus se for revelada por Deus. Amém? Você pode pregar aprendida na teologia, na filosofia, mas sem a revelação de Deus, vai ser teologia, filosofia. Então, Isaías já é profeta e ele tem uma experiência com Deus nesse momento aqui. E o texto no versículo 6 diz: Então um dos serafins voou para mim. Serafim, você já sabe, porque já foi explicado, é um ser angelical que serve na presença de Deus e ele tem suas missões. Aqui no caso era purificar aí o profeta, tá certo? E ele diz, trazendo na mão uma brasa viva. A brasa viva, ela tem uma simbologia de purificação. Naquele contexto, o povo do Oriente, eles tinham essa compreensão que o fogo purificava e tal, essa simbologia de estar sendo purificado através do fogo. E a gente sabe que o fogo purifica mesmo. Você bota ouro aí para purificar, burilar no fogo, ele purifica o ouro, tá certo? Então, essa ideia e que o profeta vive nesse contexto, ele tem. Então, a brasa viva, ela vai ter esse simbolismo de purificação, tá certo? No sentido de que realmente o fogo purifica, tá certo? E o texto vai continuar dizendo que tirara do altar. O altar é o altar do templo, em Jerusalém, onde o profeta está, onde o sacrifício de animais era feito, e a carne lá era queimada com a gordura tal, como sacrifício a Deus. Então, essa ideia da purificação pelo fogo, tá certo? Pelo sacrifício aqui, vou pensar assim, o próprio profeta é como se fosse quem estivesse sendo sacrificado ali, tá certo? Que ele estava morrendo aí de uma vida de pecado para receber essa santificação, essa purificação da parte de Deus. Você, a brasa viva como símbolo da purificação, tirada do altar, tá certo? O altar onde era feito o sacrifício. O texto diz que é como a tenaz. A tenaz era uma ferramenta utilizada aí pelos sacerdotes para pegar a brasa. Pensar aqui numa coisa bem prática para nós, né? Pensar num alicate, mais ou menos assim, para você ter uma ideia. Uma pinça aí que os médicos usam para fazer cirurgia, tá certo? Tem que entender. Uma coisa lá que ele pegava. Então o anjo, a visão do profeta, ele tem essa visão. A brasa é tirada do altar, do local, onde é feita a oferta como sacrifício pelo perdão do pecado. Então, ele tem essa visão e que Deus está lhe abençoando, isso é um fato. Então, nesse sentido, eu quero já lhe dizer que a gente precisa entender, só Deus pode perdoar pecado. Eu não posso perdoar seu pecado. Nenhum sacerdote no mundo pode perdoar o seu pecado, só Deus. Nesse contexto, o ato era feito através de animais oferecidos, queimados como oferta pelo pecado, tá certo? E Isaías tem essa visão, e ele mesmo é purificado com essa brasa viva trazida do altar. Amém? O versículo 7 vai continuar dizendo assim: Com a brasa tocou a minha boca, e diz, né? Com a brasa tocou a minha boca. A brasa, você já sabe que é o sentido da purificação. Essa brasa viva, trazida, tirada, que tocou na boca de Isaías, né? E ele diz que tocou a minha boca, e em seguida ele vai dizer: Eis que ela tocou os teus lábios. Então, o serafim, na visão que Isaías está tendo, o serafim torna um ato real a purificação de Isaías quando ele é tocado nos lábios pela brasa. Isso ele está tendo uma visão, mas isso torna um ato real,
porque na visão ele é tocado nos lábios, na boca, né? E eis que ela tocou os teus lábios. Então essa ação que o serafim faz torna real esse fato para Isaías, na visão que ele está tendo. Ele sabe que está sendo agora purificado, preparado por Deus. Amém? Então o texto vai continuar dizendo: a tua iniquidade foi tirada. Olha, aqui está a afirmação: só Deus tira pecado, tá certo? O serafim está fazendo o serviço de Deus, a função de Deus, a revelação que Isaías tem, do próprio Cristo, já disse isso para você ontem. Então, o serafim ele vai trazer aquilo que tivesse na mente, porque Isaías, no começo do texto, ele diz: eu sou um homem pecador. No texto de ontem, né, ele diz: sou um homem pecador. Então, o toque de Deus em Isaías, através dessa simbologia do serafim, trazendo a brasa viva, o fogo como purificação, diz que a tua iniquidade está tirada, é aquilo que tivesse na mente de Isaías, assim, de todo o pecado que o ser humano tem, entende? Mas essa ação de Deus agora tira a iniquidade de Isaías. Ele está trazendo uma consciência nova, está renovando essa vida de Isaías por Deus. E ele diz: a tua iniquidade foi tirada. Só Deus pode tirar a iniquidade do ser humano, tá certo, querido? Você precisa pensar e buscar entender isso, tá certo? Não adianta vela preta, vela branca, sacrifício disso, daquilo, não adianta. Só Deus pode purificar o pecado do ser humano, da humanidade, tá bom? Então Isaías está sendo purificado por essa ação. Esse ato do anjo, né? Serafins é um anjo, é uma espécie de anjo. E o texto vai terminar dizendo assim: e perdoado o teu pecado. Olha, o profeta, ele sem esse perdão de Deus, ele sabe que está condenado, separado de Deus. Ele não pode nem falar com Deus. Ele diz: olha, eu sou indigno de falar com Deus. Mas quando Deus, nessa ação, nessa visão do profeta, ele entende que o perdoado o teu pecado, isso traz uma consciência nova ao profeta, ao ser humano, naquele contexto a Isaías, porque ele tinha uma missão para falar das coisas de Deus para Israel que estava perdido. Israel estava adorando imagem de escultura, tinha abandonado Deus, a idolatria estava reinando no meio de Israel. Você sabe disso, se você vier acompanhando, já foi explicado, tá certo? Então, o que eu quero dizer para você? O que é importante a gente compreender isso? Naquele contexto, essa brasa tirada do altar tinha esse simbolismo da purificação, porque o altar era onde era oferecido o sacrifício para a remissão do pecado de quem trazia a oferta. Amém? Como Isaías ele vislumbra uma coisa mais à frente, que é Jesus como sacrifício pelo pecado da humanidade, é isso aqui mesmo que está apontando. O grande ensino desse texto que nós podemos tirar nesse momento é que isso está apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. Até Jesus vir, a oferta era feita dessa forma, o cordeiro era sangrado, o sangue era oferecido, tá certo? Você entendeu, assim, quando Jesus vem, como é gracioso a vinda de Jesus, tá certo? E Isaías aqui, ele é como, eu vou dizer assim, é como se Isaías fosse o próprio sacrifício desse momento. Ele estava sendo a oferta e purificada, eu vou dizer assim, uma compreensão minha, o texto não está afirmando isso, mas quero pensar dessa forma, tá certo? Porque ele estava sendo preparado para uma missão. E Isaías entendeu que esse ato de Deus, na visão que ele está tendo, é Deus quem purifica e perdoa o seu pecado. Aquilo que estava na mente de Isaías como um homem pecador, que era indigno de Deus, ele agora, Deus está dizendo: teu pecado está perdoado. Há um ato, há uma ação de Deus para perdoar o pecado de Isaías. E trazendo isso para o nosso contexto atual, da era cristã, Jesus nasceu para isso. Quando Jesus morreu na cruz, a última palavra dele foi: tudo está consumado. Ou seja, o sacrifício pelo pecado da humanidade está consumado. Foi feito, é pleno, total, absoluto, porque Cristo é a própria oferta. Você compreende isso claramente, né? Estou trazendo o Velho Testamento, onde o cordeiro era oferecido, o profeta agora é purificado para uma missão,
Mas Cristo, no Novo Testamento, é aquele que santifica, purifica, perdoa pecado. Amém? Como é que nós temos o nosso pecado perdoado? Nele. É colocando a nossa fé nele. O Isaías, ele entendeu e ele creu e ele aceitou aquela condição que ele estava sendo purificado por esse ato divino. Jesus na cruz é um ato divino, é o amor de Deus revelado à humanidade na cruz. Amém? Eu quero encerrar lendo aqui o escritor de Hebreus, porque o Velho Testamento ele é confirmado pelo Novo. E vice-versa, um vai afirmando o outro, tá certo? Eu quero encerrar lendo Hebreus 9, 28, que diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para levar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém? Eu acho interessante que o texto afirma pelo pecado de muitos. É porque Deus sabe que nem todo mundo vai crer. Mas você que está vivo e ouvir essa palavra, você tem a possibilidade de crer. Como Isaías teve essa visão e creu. E como Jesus é a oferta, e nós sabemos disso, você precisa crer nele para a sua salvação. Amém? Só Cristo pode perdoar o teu pecado. Confie nele, acredite nele, coloque sua esperança, sua fé somente nele. Essa é a verdade central da Bíblia. O resto é bônus. Curar a enfermidade, expulsar um demônio. Isso é bônus. O ato excepcional de Deus é você crer em Cristo para perdão dos teus pecados e ter uma vida eterna com Ele. Deus te abençoe, te dê um bom dia e tu seja assim guardado por Deus, em nome de Jesus. Amém.